Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 15, as bodas. Lembrando, esse é apenas um resumo, vai lá no aplicativo, tem o capítulo completo para você ler e para ouvir também. Alguns irmãos tiveram alguns problemas com o aplicativo nesses últimos 3 dias. Foi enviada uma nova atualização do aplicativo, a versão 1.16. Então, se você está usando uma versão antiga, atualiza, que deve corrigir esses problemas. Se não tiver corrigido, vou continuar tentando trabalhar para resolver os problemas. Vamos ao nosso estudo dessa manhã. Desejados de Todas as Nações, capítulo 15. Lembrando também, isso que nós vamos ler é apenas um resumo do resumo que eu fiz. Então, leia o capítulo na íntegra. Tem muita coisa que eu não consegui colocar aqui que é importante para o nosso crescimento espiritual. Vamos lá. Jesus não começou seu ministério por alguma grande obra perante o Sinédrio em Jerusalém, nem numa reunião familiar. Numa reunião familiar em uma pequenina vila Galileia. Uma pequenina vila Galileia foi... Eu não sei o que está acontecendo, que está pulando aqui do lugar que eu estou. Foi manifestado seu poder para aumentar a alegria das bodas. Assim mostrou sua simpatia para com os homens e desejo de lhes proporcionar felicidade. Tentado no deserto, beber ele próprio o cálice da aflição. Dali saíra para oferecer aos homens uma taça de graças celestiais, mediante sua bênção, que santificaria as relações da vida humana. Então Jesus aqui mostrando que a principal preocupação do ministério dele era com as pessoas, não era com os líderes religiosos, com o poder religioso, com a influência religiosa, mas sim com as pessoas. Então, numa pequena reunião familiar, em um casamento, ele foi e manifestou o seu primeiro milagre. Havia risco de Maria olhar as suas relações com Jesus como lhe dado sobre ele especial direito, bem como a de, até certo ponto, o dirigir em sua missão. Ele lhe fora por 30 anos filho obediente e amoroso, e seu amor não mudara. Agora, porém, lhe cumpria tratar da obra do Pai. Esta lição destina-se também para nós. Os direitos de Deus são superiores mesmo aos laços de relações humanas. Nenhuma atração terrestre nos deve desviar os pés da vereda que Ele nos manda trilhar. Maria foi a mãe de Jesus por 30 anos e por toda a vida dele foi a mãe dele. Mas ela, não por ser mãe dele, ela poderia achar que tinha direito sobre a vida dele. Então eu vou conduzir o ministério dele. E da mesma forma, nós hoje, nós não temos direito sobre as nossas próprias vidas. Deus o tem direito sobre as nossas vidas. E devemos trilhar o caminho que Deus diz para que nós trilhemos e não os nossos mesmos. Ao dizer a Maria que a sua hora ainda não chegara, respondia a Jesus ao inexpresso pensamento dela. O pensamento que ela tinha, que era o mesmo pensamento da igreja naquela época, de que viria um Messias para formar um reino terrestre. A expectativa que, juntamente com seu povo, ela acariciara. Maria esperava que ele se revelasse como Messias e tomasse o trono de Israel, mas o tempo não havia chegado. Ou seja, mesmo Maria não compreendia qual era de fato o ministério de Jesus. Isso que nós já estamos vendo já há alguns capítulos. Ninguém entendia qual que era o ministério que o Messias iria vir fazer aqui. Todos achavam que era um reino terrestre, quando na verdade, na primeira vinda, ele viria para libertar-nos do jugo do pecado, sofrer pelos nossos pecados, pagar pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. E na segunda vinda, sim, vir nos buscar para ir para ele cumprir o reino. E na terceira vinda, depois do milênio, sim, fundar o reino terreno aqui,
onde a Canaã celestial irá descer e iremos morar aqui nessa terra restaurada, sem mais pecado. Mas se bem que sua mãe não possuísse conceito exato da missão de Cristo, nele confiava implicitamente, e esta fé correspondeu Jesus. Foi para honrar a confiança de Maria e fortalecer a fé dos discípulos que realizou o primeiro milagre. Os discípulos haveriam de encontrar muitas e grandes tentações para a incredulidade. Os primeiros milagres do Salvador fortaleceram os discípulos para enfrentar a oposição. Importante isso. Por mais que Maria não compreendesse o ministério de Cristo, ela confiava plenamente nele. E os discípulos iriam sim passar por tentações, por provações, por incredulidade. Então Jesus estava fortalecendo já a fé deles neste momento do primeiro milagre, mostrando quem ele era de fato, mostrando que eles poderiam confiar nele também, assim como Maria já o fazia. O dom de Cristo, a festa nupcial, era um símbolo. A água representa o batismo. Em sua morte, o vinho, o derramamento de seu sangue pelos pecados do mundo. A água para encher as talhas foi levada por mãos humanas, mas unicamente a palavra de Cristo podia comunicar-lhe a virtude duradoura de vida. O mesmo quanto aos ritos que indicam a morte do Salvador. Unicamente pelo poder de Cristo operando pela fé é que tem eficácia para nutrir a espiritualidade. Os símbolos são apenas símbolos se não tiver Cristo de fato apontando ali, dirigindo. Se esquecermos de Cristo durante os símbolos, eles não são de nada. O batismo, se não estivermos olhando para Cristo, não é nada. A morte de Cristo, se não estivermos olhando para Cristo, não é nada. Assim como ele sacrificava o cordeiro, sem entender o que estava acontecendo, a gente vai estudar no capítulo de amanhã como estava a relação dentro do templo. Nós vamos ver que era apenas um rito, não tinha significância, não nutria espiritualidade. E era isso que está apontando. Hoje, se fazemos uma Santa Ceia sem olhar para Cristo, é só um rito, não nutre espiritualidade, não nos aproxima de Deus. Satanás tenta os homens a condescendência com apetite, para que lhes obscureça a razão e entorpeça as percepções espirituais. Mas Cristo nos ensina a subjugar a natureza inferior. Cristo não contradiz seus próprios ensinos. O vinho não fermentado que proveu para os seus convidados das bodas era uma bebida sã e refrigerante. Seu efeito havia de pôr o gosto em harmonia com o apetite sadio. Ou seja, quando eu aplico a reforma de saúde na minha vida, não quer dizer que eu tenho que comer comida ruim. Eu devo comer uma comida boa. Existe a comida gostosa e a comida boa. Isso é bem importante distinguir. Uma comida simplesmente gostosa, ela pode ser ruim para nós. Uma comida boa pode ser gostosa também, ou pode ser uma comida boa, de saudável, mais ruim, quase na questão do gosto. A comida que eu e você devemos ter, devemos buscar para satisfazer o apetite de acordo com a vontade de Deus, é uma comida boa e gostosa. Cristo, quando ele fez o vinho não fermentado, ele estava mostrando exatamente isso. Porque o vinho naquela época, o suco de uva, tinha dois tipos, o não fermentado e o fermentado. Com o tempo, depois que você faz o suco de uva, ele tende a fermentar. Ou seja, se torna uma bebida alcoólica. Como já vem a palavra toda falando, para nos abstermos de bebida forte, porque elas entorpecem a mente, elas nos afastam de Deus. Cristo mostrou que dá para fazer algo bom e gostoso, obedecendo aos princípios que ele mesmo designa. Os convidados ficaram, por algum tempo, demasiado surpreendidos para pensar naquele que realizara a maravilhosa obra. Ou seja, o milagre de transformar água em vinho, eles ficaram surpreendidos e maravilhados com o vinho que foi feito. Quando ao final o procuraram Jesus, verificou-se que se retirara tão quieto que nem os próprios discípulos haviam percebido. Muitas vezes nós estamos olhando para a bênção e esquecemos daquele que nos dá a bênção. Hoje eu tenho emprego, é uma bênção, mas eu tenho emprego porque alguém me deu essa bênção. Cristo me guiou até aqui, então eu não devo olhar apenas para o bênção, eu não devo olhar apenas para as coisas que estão acontecendo aqui, devo olhar para o alto,
aquele que tem proporcionado as coisas que acontecem aqui. E se não acontece, tem dificuldades, ainda assim continuo olhando para o alto, para que aquele que me prometeu a final vitória se cumpra. Não devo desconfiar de Jesus em nenhum instante, não devo ser incrédulo em nenhum instante. Por mais que eu passe dificuldade, Ele nunca vai me desamparar. O ministro... Eu não sei o que acontece com esse telefone, que ele fica pulando para o final aqui das coisas. O ministério de Cristo constatava com um dos anciãos judeus. O cuidado deles contra a tradição e ao formalismo destruíra toda a verdadeira liberdade de pensamento e ação. Viviam em contínuo medo de contaminação. Para evitar contato com o imundo, mantinham-se separados não só dos gentios, mas da maior parte do seu próprio povo. Não procuravam beneficiá-lo nem ganhar-lhe a amizade. O ministério de Cristo era totalmente diferente dos líderes religiosos daquele tempo. Enquanto Cristo ia até as pessoas, buscava se relacionar, buscava satisfazer a vontade, as necessidades dela com amor, os líderes religiosos se afastavam das pessoas, porque senão eles iriam se contaminar e eles iriam ficar impuros. As tradições acima da lei de Deus. Jesus começou sua obra de reforma pondo-se em íntima simpatia com a humanidade, ao passo que mostrava a maior reverência para com a lei de Deus, censurava a pretensa piedade dos fariseus e tentava libertar o povo dos regulamentos absurdos que o acorrentavam. E esse era um dos regulamentos, se afastar das pessoas que não são judeus, porque senão estão me contaminando com impuro. Se afastar daqueles que são pecadores, porque eles são impuros, então eu vou ficar impuro também. Então quando Jesus se reúne lá com os publicanos e pecadores, os fariseus aparecem. Por que esse daí se reúne com os pecadores? Como se eles não fossem pecadores. Quando todos eram pecadores, eles deveriam estar lá dentro também com Cristo para aprender. Mas as suas tradições, as suas leis, a sua falsa santidade buscava com que eles se afastassem das pessoas, achando que eles se tornariam mais santos. E Jesus veio justamente para libertar dessa ideia. Deus dera a João Batista instruções para habitar no deserto, a fim de protegê-lo contra a influência dos sacerdotes e rabis, e prepararam para uma missão especial. A austeridade e isolamento de sua vida, porém, não eram um exemplo para o povo. O próprio João não ordenara a seus ouvintes que abandonassem seus anteriores deveres. Pediu-lhes que dessem demonstrações de arrependimento pela fidelidade a Deus no lugar em que eles o chamaram. E aqui um ponto importante para as pessoas não pegarem esse texto, tirar do contexto e falar, ó, tá vendo aqui, ó? Não devemos sair da cidade, devemos ficar onde estamos. Devemos viver a nossa vida, porque aqui João Batista falou que não devemos viver isoladamente, como ele o fez. Mas não é nada disso. Aqui está falando que João Batista não falou para o que eles ali ao redor não fazer aquilo, porque dele foi exigida uma obra diferenciada para a preparação da vinda de Cristo. Aqui, ó. E prepará-lo para uma missão especial. Ele teve que viver uma vida assim para ser preparado para uma missão especial. E eu e você hoje temos essa mesma missão especial, assim como João Batista, o terceiro Elias, o João Batista segundo Elias, nós, o terceiro Elias, devemos preparar o caminho de Jesus para a segunda vinda. Então devemos também nos preparar de maneira diferenciada, assim como ele, nós também. Jesus reprovava a condescendência própria em todas as suas formas. Todavia, era de natureza sociável. Jesus não se socializava para satisfazer os prazeres dele, porque ele rejeitava as condescendências próprias. Ou seja, quando eu me ajunto, quando eu me reúno com as pessoas, não é para satisfazer prazeres pessoais, mas sim para me socializar e para levar a Cristo essas pessoas também. Não consentia com desperdício e nenhuma sombra de mundana leviandade lhe manchou a conduta. Todavia, achava prazer nas cenas de inocente felicidade e sancionava com sua presença as reuniões sociais. Um casamento judaico era ocasião impressionante, e a sua alegria não desagradava o Filho do Homem.
Assistindo a essa festa, honrou Jesus o casamento como instituição divina. Jesus não se afastava da sociedade, Jesus não se abstia de reuniões sociais, onde havia inocente alegria, ou seja, onde o Espírito de Deus estava presente. Jesus aqui manifestara um zelo com o casamento, uma instituição divina, uma instituição fundada por Deus. A poderosa simpatia pessoal que dele emanava conquistava os corações. Retirava-se muitas vezes para as montanhas a fim de orar a sós, mas isso era um preparo para o seu labor entre os homens na vida ativa. Destes períodos volvia para aliviar o enfermo, instruir o ignorante e quebrar as cadeias aos cativos de Satanás. Então Jesus, para que ele pudesse ter forças no seu ministério, ele tinha um momento sozinho para orar a Deus. Ele se isolava em determinado momento para fazer as suas orações com Deus, para se relacionar com Deus e se preparar para a vida, para se relacionar com as pessoas e levar a salvação às pessoas, levar a ele mesmo as pessoas, levar o amor que as pessoas necessitavam, satisfazer as necessidades do próximo. Não pregava como fazem homens hoje em dia. Sempre que os corações se achavam abertos para receber a divina mensagem, desdobrava as verdades do caminho da salvação. Não ordenava a seus discípulos que fizessem isso ou aquilo, mas dizia, segue-me. Então aqui, uma coisa importante, como Jesus ensinava, ele não falava, faz isso, faz aquilo, muda isso, muda aquilo, não deixa de fazer aquilo. Ele falava, segue-me, faz como eu faço. E até por isso, muito tempo eu relutei em falar da questão de vida no campo, porque eu não estava no campo. Hoje eu já estou fazendo a migração, já comprei já o meu sítio, já estou me mudando aos poucos, fazendo toda a mudança que eu tenho que fazer. Então por isso eu me sinto mais tranquilo em falar disso, por já estar fazendo isso em minha vida. Reforma de saúde, assim que eu mudei, comecei a falar sobre isso também. Então, como devemos ensinar as pessoas, como devemos pregar a mensagem? Pelo exemplo, assim como eu faço, façais vós também. O exemplo de Cristo de ligar-se aos interesses da humanidade deve ser seguido por todos quanto pregam sua palavra e todos quanto recebem o evangelho de sua graça. Não devemos renunciar à comunhão social, não nos devemos retirar dos outros, a fim de atingir todas as classes. Precisamos ter com elas. Raramente nos virão procurar de modo próprio. Não somente do púlpito é tocado o coração dos homens pela verdade divina. Ou seja, não é apenas na igreja, não é apenas no púlpito que eu devo levar a Cristo, que eu devo falar de Cristo. É em todos os lugares. Então eu também devo ir aos lugares, reuniões sociais, devo participar para levar a Cristo. Não para condescender com o meu apetite depravado ou com qualquer coisa do tipo. Desde que seja uma reunião que tenha a palavra, agora eu esqueci, a inocente felicidade, ou seja, a recreação inocente, não tenha lá coisas erradas, que levem a mente a coisas erradas, devo eu estar participando e levando a Cristo ali. Como discípulos de Cristo, não nos misturemos com o mundo por mero gosto do prazer, para unirmos a eles na tolice, ou seja, não devo me reunir por causa de tolice ou para fazer coisas erradas. Tais associações só podem trazer prejuízo. Nunca devemos sancionar o pecado por nossas palavras ou ações, nosso silêncio ou nossa presença. Se é um lugar errado, eu não devo estar, porque eu estou sancionando, ainda mais se eu ficar quieto. Não devo sancionar o pecado pela minha ação, as minhas ações não devem mostrar que aquilo está correto. Então, através da minha vida, das minhas práticas, eu mostro se aquele lugar é bom ou ruim e levo a Cristo ali. Nunca deveremos dar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são gente triste e descontente. Não é porque eu me abstenho de algumas reuniões que são claramente voltadas a praticar tolices, a levar leviandade, a me afastar de Deus. Não é porque eu não participo dessas reuniões que eu sou uma pessoa triste e descontente. Muito pelo contrário, eu devo mostrar ao mundo que Cristo traz alegria em minha vida e sou uma pessoa sim feliz, contente e gosto de compartilhar essa alegria com outras pessoas.
nos momentos certos, nos lugares certos, não nos lugares errados. Lugares errados, eu não devo ir. Cristo se compraz em seus seguidores quando mostram que, embora humanos, compartilham da natureza divina. Não são estátuas, mas homens e mulheres animados. O cristão, principalmente falando a nós, não devemos ser uma tristeza, porque normalmente, pelo que eu tenho visto entre os irmãos, só vem irmãos falando tristezas, decepções, dificuldades, angústias. Eles parecem ser pessoas deprimidas, amarguradas, angustiadas. Só vem tentações e provações em sua vida, não são pessoas felizes. Cristo, que foi o mais tentado, passou pelas mais difíceis provações aqui. Era uma pessoa feliz e alegre, compartilhava isso. E eu e você devemos ser o mesmo. Não devemos ficar amargurados com a vida, mas sim encontrarmos a alegria por termos um Salvador que veio até aqui, viveu como nós, passou por muito mais dificuldade que nós, sem precisar, para nos dar a vida eterna. Então eu e você devemos estar alegres nisso e levar essa alegria a todo instante, a todo lugar. O cristão deve ser pessoas felizes, contentes, animadas. Bom, esse foi o resumo de hoje. Se o irmão tem alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida, deixa nos comentários. Deixe os pedidos de oração também nos comentários, para a gente ler e crescer espiritualmente juntos e orarmos uns pelos outros. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e estudar, Senhor. Obrigado pelos ensinos que tivemos esta manhã. Que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática em nossas vidas, que possamos transmitir a alegria de ter sido salvos por Cristo. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.